Oi, gente, bem-vindo ao canal Recomeços. Que bom que você chegou. Hoje nós vamos fazer uma reflexão diferente. Vai ser uma reflexão baseada também no testemunho que eu vou contar para vocês, testemunho da minha vida, dois testemunhos da minha vida. Não vou ficar só nas minhas palavras, vou deixar um versículo aqui para que a gente possa meditar. Se encontra no livro de Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. Eu vou dar um pouquinho do testemunho da minha vida, da minha infância, mas antes eu quero deixar aqui um contexto da minha família, de onde eu vivia, como eu vivia, quem eram meus pais e como eu me sentia nesse meio. Eu venho de uma família muito abençoada, ao qual sou grata ao Senhor eternamente. Venho de uma família de 5 pessoas. Meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos e eu. Nós não éramos assim uma família rica de bens, mas nós éramos ricos de amor, de comunhão. Nós tínhamos muito amor dos nossos pais. Meu pai era um homem muito responsável. A minha mãe na época não trabalhava e eu posso dizer para vocês que foi a mulher mais espetacular que eu conheci em toda a minha vida. Foi a melhor mãe que eu poderia ter. Sou muito grata a Deus por tê-la escolhida para ser a nossa mãe, minha e dos meus 2 irmãos. A minha mãe era muito amorosa, ela brincava com a gente, ela conversava com a gente, ela dava carinho a gente, ela levava a gente ao médico para se cuidar. A minha mãe era aquela mãe que era um verdadeiro tesouro na minha vida e na vida dos meus irmãos. O meu pai não era diferente. Meu pai era um imigrante português, um homem muito alegre, muito divertido, muito responsável, muito amoroso. Então nós vivíamos debaixo desse amor da nossa família. Era muito amor. Meus 2 irmãos também. E nós éramos ali uma família feliz, dentro do que a gente podia ter, mas aquilo, vou dizer para vocês, supria toda a minha necessidade. Eu era muito feliz com o que a gente tinha, porque não eram os bens materiais que era importante para nós, mas sim aquele amor no qual nós éramos envolvidos na nossa família. Mas, apesar de tudo isso, me faltava algo. O meu coração ainda queria algo mais, eu precisava de uma resposta para a minha vida. Na medida com que eu ia crescendo, eu ficava com medo de perder tudo aquilo que para mim era tudo. Realmente era o meu tudo. A minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo contato e conhecimento com fatos que até então, quando a gente é pequeno, desconhece. Por isso que a infância é um período tão bonito, né? Porque eles não têm a noção da vida no sentido de coisas que a gente vai passar ao longo da vida. De algumas tristezas que iremos ter. E aí eu fui crescendo e comecei a fazer alguns questionamentos. Meu Deus, eu comecei a perguntar a mim mesma, sozinha. Eu tinha
menos de 13 anos, com certeza, quando vieram meus primeiros questionamentos. Eu comecei a ter o contato com pessoas que estavam vivendo naquele períodos de doenças, câncer e outras doenças. E aquilo eu via que abalava a minha família, abalava meu pai, abalava minha mãe. Aí eu comecei a ver que aqueles problemas abalavam um pouco a minha família. Eu comecei a reparar que meus pais ficavam tristes. E até que eu tive o primeiro contato com a morte do meu avô. E aí eu comecei então a questionar um pouco sobre a morte. O que era a morte? Via minha mãe chorando, meu pai triste também, meio nervoso. E aí minha mãe me explicou daquele jeito meigo dela, me explicou o que era a morte de forma que eu pudesse entender a morte. E a partir daquela data eu comecei a ter problemas sérios dentro de mim, problemas interiores. Comecei a ter vários problemas emocionais, mas eu não sabia colocar para fora o que estava acontecendo. Mas sempre minha mãe do meu lado, meu pai me ajudavam, mas eu não conseguia externar aquilo que tinha mexido tanto comigo. Fui crescendo, outras pessoas queridas contraíram problemas de saúde e, mais uma vez, me abalou muito e eu fui me tornando uma pessoa triste, uma pessoa muito reflexiva e uma pessoa que não encontrava motivo para viver. Mas, ao mesmo tempo, meu coração me dizia que tinha uma resposta, que tinha algo mais do que tudo isso que eu estava vivendo, que não era possível a vida ser só isso. E comecei a procurar, a questionar. Eu não queria perder meus pais, minha mãe, meus irmãos. E como seria aquilo? De que valeria a pena a vida? E nas minhas buscas, graças a Deus, aos 16 anos, eu encontrei meu tesouro, eu encontrei o dom mais precioso, através de uma amiga da minha mãe. Eu conheci Jesus, eu e minha mãe, nós conhecemos Jesus, mas nós conhecemos a resposta para a vida, nós conhecemos o Senhor Jesus, que veio para esse mundo para nos reconciliar com o Pai, que veio para nos direcionar, para que tivéssemos então uma vida plena, uma vida cheia de respostas para as nossas inquietações. Foi nessa hora que o meu coração encontrou o tesouro, conforme esse homem que encontrou na parábola narra. Eu tinha muitos tesouros dentro do meu coração. Tinha minha família, para mim era o meu bem mais precioso. Mas tinha ainda um lugar que só caberia a presença de Deus, só caberia Jesus, a resposta para todas as inquietações. E aos 16 anos eu encontrei Jesus, e aí a minha vida começou a ter sentido, começou a ter um novo recomeço. Aos 16 anos eu posso dizer que eu nasci. Eu nasci para viver com Cristo. O testemunho é longo, eu tenho muitos testemunhos, mas eu senti no coração hoje de compartilhar esse testemunho com você. Se você está triste, se você tem muitas inquietações, se você não entende o valor da vida, o porquê da vida, quero dizer para você que eu também não entendia e que só alcancei resposta com Jesus. Jesus é o elo que Deus nos deu, é o Filho de Deus, para que pudéssemos, através dele, termos comunhão com Deus e entendermos o sentido da vida, entendemos o sentido para tudo isso que estamos vivendo.
Desde então eu digo para vocês, eu amo a vida, viver é maravilhoso, todos os meus medos foram resolvidos. Claro que não foi de uma vez só, gente. A gente precisa entender que a vida com Cristo é como uma vida de um bebê. Cada dia a gente vai crescendo e adquirindo novos movimentos, novos conhecimentos. Assim também é a nossa vida com Cristo. Mas eu posso te garantir que Ele preencheu o vazio do meu coração e que Ele tem me ensinado até hoje a viver. Todos os meus medos foram aquietados por Deus e respondidos. E olha que muitos dos meus medos já aconteceram. Eu já eu já passei por luto daqueles que eu mais amava. Mas eu posso te garantir que o Senhor estava comigo e que o Senhor me deu força e me dá esperança para que um dia eu possa reencontrá-los. E nesse momento eu quero falar para você. Eu sempre falo e repito, não desista da sua vida. A vida é muito preciosa e nós devemos cuidar dela. E devemos saber que a dádiva maior que o Senhor nos deu foi a vida. Porque através dela alcançaremos a vida eterna ao lado do Senhor um dia. E aqui nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, tá bom? Esse aí é o meu pequeno testemunho. Eu pretendo dar outros e outros testemunhos sobre a minha vida, para que você também possa se fortalecer e saber que Deus é conosco todos os dias. Força para você, um beijo no seu coração. Até a próxima, fique com Deus. Não esqueça de inscrever-se no canal, tá bom?